E eu começo essa entrevista, esse bate-papo que a gente vai ter hoje, informando que as chuvas que caíram entre sábado e domingo no litoral norte de São Paulo foram as maiores registradas em 24 horas na história do país. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Em todo o estado de São Paulo, são mais de 1.730 desalojados, 766 desabrigados. Em Bertioga foram registrados alagamentos, quedas de árvores e barreiras e falta de luz. A rodovia Rio Santos, que também ficou interditada. E para falar sobre esse assunto, para trazer dados para vocês, dados oficiais, hoje para vocês, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília a pesquisadora do IMET, Andréia Ramos, que já está aqui com a gente, e também o Duda Teixeira, que também está com a gente para conversar e fazer algumas perguntas para a Andréia. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Tudo bem, bom dia, boa tarde, né? A gente está até conversando sobre isso, sejam todos bem-vindos. Kis, muito obrigado pelo convite, o IMET sempre agradecendo e sempre à disposição aqui para relatarmos, principalmente essas questões relacionadas aí com meteorologia, previsão do tempo, enfim, o que e até atualizar como é que vai ficar os próximos dias aí. Kis. Oi, Kis. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada, Duda. Andréia, e a gente já começa, Duda, em seguida, se você quiser fazer alguma pergunta, Duda, fica à vontade, e eu começo já com a dúvida. Quando o IMET começou a identificar que haveria essa previsão aí assustadora de chuvas no litoral norte de São Paulo? Bom, Kis, diariamente a gente faz o nosso briefing, que é uma reunião, no qual a gente coloca as condições de tempo para todo o Brasil e faz um monitoramento aí sempre de 24 horas, 48 horas. Por quê? Porque os modelos, eles têm uma simulação, eles fazem uma simulação ao longo do dia 2 vezes, vão atualizando, e quanto mais próximo houver essa informação, melhor, porque a acurácia do modelo também conta, ou seja, até 120 horas a gente tem uma acurácia muito boa, mais de 95% de acerto, e a partir aí do terceiro, quarto dia a gente já perde um pouco. Então, como essas chuvas aconteceram aí de sexta, sábado, a gente já estava monitorando desde segunda-feira e já estávamos colocando alertas, avisos em nossa página, só que a página, os avisos, ele fica em torno aí de 24 horas. Mas na quinta já foi colocado aviso de chuva intensa, tempestade, que são avisos diferenciados, porque tempestade leva em consideração granizo. Então, nós já estávamos colocando, então, aproximadamente aí uns 4, 5 dias antes do evento, a gente estávamos aqui monitorando, reportando isso à Defesa Civil, porque os nossos avisos que ficam na página, eles são encaminhados, a Defesa Civil recebe diretamente, e, posteriormente, houve reuniões também que chegaram ao consenso, é uma reunião feita justamente com o Senad, com o IMET, Semadem e as defesas civis estaduais, até mesmo aqui na sede, em Brasília, que fica a sede, tivemos esse acordo, chegando à conclusão que ia ter essas chuvas, estávamos monitorando mais ou menos aí uns 4, 5 dias, que isso. Perfeito, Duda. Andréia, e comparando essa chuva com outros temporais que a gente teve no Brasil, esse está em que posição, assim? Olha, nós, em relação às nossas estações, né, nós temos estações meteorológicas, temos um conjunto de estações convencionais, automáticas. As automáticas, elas dão de hora em hora, e as convencionais, elas seguem o padrão as duas seguem o padrão da OMM, mas a convencional é pelo menos 2, 3 vezes ao dia que dá a informação horária. Em nossas estações, um acumulado maior aconteceu em Ubatuba, e isso foi ali na década de 70, para você ter uma ideia. Chegou aí a quase 360 milímetros, que foi um acumulado diário. É diferente de acumulado mensal, porque a precipitação, ela é um somatório. Então, você chove hoje, chove amanhã e você vai acumulando, não são médias. E, no caso, Ubatuba chegou a esse valor, e no segundo momento que tivemos foi justamente Bertioga, que chegou aí a quase 300 milímetros, e foi justamente no dia 19. Então, esses, quando você olha para São Paulo, quando você olha para todo o Brasil, o maior acumulado aconteceu em Santa Catarina, em Florianópolis, que foi em 1991, que a gente chegou a 405 milímetros. Mas eu volto a dizer, são as nossas estações aqui do IMET, dando esse registro, que difere um pouco do Semadem, que o Semadem, ele identificou vários pontos ali no litoral, chegando acumulados acima de 500 milímetros, Duda.
André, mas se a gente pegar, sei lá, 5 maiores chuvas no Brasil, eu lembro que a gente teve uma tragédia muito grande em Petrópolis, no Rio de Sim, Janeiro. sim, sim. Antes disso também teve em Blumenau. Sim, E essa agora no litoral paulista está no mesmo nível dessas outras? sim, sim, exatamente. E interessante que no Rio de Janeiro, e eu até te reporto também Santos, que aconteceu aí há um ano atrás, que também tivemos um extremo que teve também muita característica parecida com o que nós estávamos observando, também teve aí acumulados acima de 250, 300 milímetros. De qualquer forma, esse evento que aconteceu, ele realmente foi atípico e gerou acumulados que ficaram dentro, a gente até acredita, até considera hoje, segundo a Organização Mundial Meteorológica, nós estamos na era dos extremos. Então, esse realmente foi um extremo que aconteceu, até por conta da condição atípica, a condição meteorológica atípica que ocorreu durante o período dessas chuvas. Perfeito. André, deixa eu só aproveitar aqui o comentário da Annelise Scartazini, que está aqui no nosso chat, que ela falou o seguinte: considerando o conhecimento desse fato, que eu imagino que seja isso, o que leva ninguém a tomar providências antecipadamente, levar mais sério as previsões. E a gente tem, aproveitando também esse comentário que ela fez, um vídeo da Defesa Civil alertando sobre essa perspectiva de temporais, acho que 2 dias antes. Matheus, você joga na tela, por gentileza? Instale agora mesmo o aplicativo Alerta SP, disponível em todas as lojas virtuais. Ou cadastre-se para receber os nossos alertas pelo SMS 40199. Basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua localidade de interesse. André, e o meu questionamento é esse. Esses alertas são enviados também para as autoridades públicas, para que elas façam alguma coisa, talvez se tivessem pedido para a comunidade deixar suas residências, ficarem em abrigo, seria mais seguro nesse momento. Como é que vocês trabalham nesse sentido? Diariamente, como eu tenho com vocês, a gente faz essas reuniões, a gente coloca todo aquele padrão, assim, um nível mais técnico, mais meteorológico mesmo, onde a gente analisa as condições de tempo, os sistemas que estão atuando, porque o verão ele tem essa característica, é o período mais chuvoso, quando você compara com as demais estações, então você espera que a partir de novembro e até março, que já é o final, o verão acaba por volta do dia 21 de março, as chuvas elas vão estar aí constantes, vão chegar, até porque é importante nós termos chuva, o lado bom dela, em função das nossas bacias, e ao longo do ano também comportar e a gente ter essa seguridade. Tivemos aí uns 3 anos atrás com valores muito abaixo da média, e isso impactou diretamente na questão de bacias, e esse ano e ano passado foram uns anos realmente chuvosos. Então, quando começa o verão, a gente tem essa responsabilidade, assim, no sentido de estar verificando como é que estavam as chuvas, e em cima desse nosso briefing, nessa reunião, a gente traça os avisos, né? Os avisos, eles são divididos em categorias, a gente tem aviso de chuvas intensas, laranja, amarelo, porque aí o ranking, como ele colocou aí, 80 milímetros, 250 milímetros, são justamente os rankings que nós temos aí de avisos, e também tempestade. Tempestade também, o que diferencia de um para outro é a queda de granizo. Então, a gente elabora, faz o traçado e automaticamente repassa para a Defesa Civil. E aí a Defesa Civil é que faz toda a comunicação via questão de governo, questões assim mais técnicas, mais burocráticas. O nosso perfil aqui do IMET, a gente elabora esses avisos, eles ficam na nossa página, ele recebe qualquer pessoa, qualquer usuário pode consultá-los, porque eles estão diretamente na nossa página, e geralmente o nosso aviso ele é válido para 24 horas. Por exemplo, agora, quem entra no nosso portal tem lá os avisos meteorológicos, que eles vão até amanhã às 10. Então, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade mais técnica, mas assim, de verificação da condição de tempo para repassar para as entidades que realmente têm esse caráter mais burocrático, mais encaminhar para as demais entidades. Perfeito, Duda. Eu queria arriscar uma resposta para a Annelise, que, pelo que a André está falando, nós temos no Brasil serviços de meteorologia que conseguem alertar com antecedência. A André falou até 4 dias, né, André?
Sim, sim. com uma boa eficiência. A questão é quanto tempo a gente precisaria para tirar as pessoas que moram em áreas de risco, né? Se você passar um carro ali da Defesa Civil antes e falar para as pessoas saírem dali, sair da própria casa, as pessoas não vão sair, né? Quer dizer, tem uma falha aí do Estado de permitir que as pessoas morem nesses lugares. Até porque as pessoas foram atingidas, muitas dentro da própria casa, né? E não é que a pessoa estava fora, na rua, e caiu uma tempestade e foi atingida. Então, acho que a gente tem um problema que é maior, né? Que simplesmente esse alerta. Mas aí, aproveitando a Andréia, dá para explicar por que cai tanta chuva em tão pouco tempo? Isso é interessante porque a gente espera chuvas, mas esse potencial, né, essa divulgação toda que houve de quantos milímetros aconteceu é interessante, porque o verão, como eu comentei contigo, com vocês, Duda, ele é a estação mais chuvosa, então você espera esses volumes. Se você olha a média de estações que a gente tem, essa climatologia, ou média, como as pessoas falam, ou normal climatológica, é um termo mais técnico, você tem ali, você verifica que tem meses no verão que chove mais, né, os meses que corresponde justamente ao final da primavera, que é ali por volta de novembro, que o verão ele começa em dezembro e vai até março. Então, a partir de novembro, a gente já vê o aumento das chuvas, elas vão aumentando e vão gradualmente mantendo aquela elevação e depois elas diminuem. Começa a diminuir ali para abril, maio, abril e maio ainda tem, apesar de ser outono, mas são estações de transições, ainda recebem chuvas. E por que a gente define isso? Porque tem sistemas meteorológicos que atuam, que favorecem esses volumes de chuva. No verão, é muito comum você ter a passagem de sistemas frontais, como a Defesa Civil alertou que o sistema frontal estava passando. Você tem os ciclones extratropicais, que são centros de baixa pressão, que fica atuando ali naquela faixa litorânea entre a região sul e sudeste e promove muita chuva. Você tem uma convergência de umidade que vem da Amazônia, que aí já estabelece, tem todo aí um mecanismo que ela sai aquela umidade e ela atravessa toda a parte central do país e atinge até a região sul também. E, além do calor, que você tem apesar de que nós não estamos sentindo muito calor, está diferente esse verão ele está mais chuvoso, tem dias mais com chuvas do que nos dos últimos anos, mas, de qualquer forma, você tem calor e umidade em vários níveis da atmosfera, e isso tudo facilita, de um modo assim, bem simples, facilita, é tipo um bolo, né? Você precisa de vários ingredientes para o bolo ficar fofo. Então, todos esses sistemas, eles atuam, claro, em escalas em proporções diferentes. No caso que aconteceu ali no litoral norte, foi especificamente 3 eventos, 3 situações que ocorreram, por isso que proporcionaram aquela quantidade, porque a estimativa era chegar em 250 e ultrapassou esse valor, ficou aí muito acima desse valor, porque justamente foram vários sistemas que atuaram. Então, é comum no verão termos esses sistemas. Tem momentos que ele atua, é claro que a gente tem também um efeito chamado Laninha e El Niño, e esses fenômenos climáticos, eles também alteram o regime de chuvas. No caso, a gente ainda está no Laninha, apesar dele já estar fraco, e ele altera por quê? Porque ele chama mais chuva aqui para a região norte, centro-oeste e essa faixa que está pegando. Então, o Laninha ele tem esse sinal diferente do El Niño. El Niño ele seca, e Laninha ele influencia na circulação e na pressão atmosférica, e com isso a gente está tendo aí, ele já está no 3º ano consecutivo, tanto é que a OMM, que é a Organização Mundial Meteorológica, colocou como tríplice Laninha, e ele está gerando ano passado também foi um ano muito chuvoso, veio muitas chuvas, desde outubro. Esse ano ela já se estendeu um pouco para novembro, mas em compensação está vindo assim em forma de extremos, né? Está trazendo toda essa quantidade de chuva, que é uma chuva que você espera às vezes por um mês, ela está chovendo um dia e até às vezes em poucas horas, como aconteceu ali no litoral de São Paulo. André, você falou em 2 coisinhas que eu não entendi. Você falou em sistema frontal. É a frente fria, né? Porque a frente fria. Isso, é uma frente fria, porque quando as pessoas falam frente fria, é o ramo frio, é o termo técnico, desculpa, deixa eu explicar direitinho. Porque o sistema frontal, ele tem um ramo frio, um ramo quente e a oclusão, que é o sistema de baixa pressão. Então, quando ele está bem montadinho, aí a gente chama de sistema frontal, porque quando ele está bem montado, aí a chuva fica intensa e ele é mantido naquela posição, que a gente já passa
até caracterizar como um sistema estacionário. Então, fica nessa posição. Às vezes, passa o ramo frio, que é o ramo que traz essas instabilidades e proporciona essas chuvas, ele é impactante, mas ele só tem aquele ramo frio e ele já passa e se desloca de uma forma rápida. O sistema frontal, ele demora um pouco mais. E essa frente fria estava vindo lá da Antártica, é isso? Isso. Ela geralmente vem por esse lado, aí segue para a Argentina. É interessante que dias antes na Argentina nevou, em pleno fevereiro, né? Já tivemos esse... Apesar de que não foi nem tanto o sistema frontal em si, foi... porque na retaguarda do sistema frontal você tem um anticiclone, que é a alta, um sistema de alta que desce, tem um declínio de temperatura e nevou bastante lá no norte da Argentina. Isso já na quinta, no começo do deslocamento dela, ela se deslocou, ela proporcionou chuvas ali no Rio Grande do Sul, que também vieram em forma de tempestades, porque o Rio Grande do Sul está enfrentando uma estiagem, então está muito quente, já vinha ali de uma onda de calor. Ela entrou, proporcionou chuvas intensas, com queda de granizo, e evoluiu até ali para a região sudeste. Além desse sistema frontal, nós tivemos também um centro de baixa pressão, que ele fica ali durante o verão, ele fica ali posicionado perto do Paraguai, que a gente chama como Baixa do Chaco ou Alto da Bolívia. Se desprendeu um sistema de baixa pressão e ele percorreu a região sul e se alocou ali próximo ao litoral, entre a região sul e sudeste. Comumente é chamado pela imprensa como ciclone, um ciclone extratropical. Então, teve a junção desse frente fria, teve esse centro de baixa pressão e, além disso, o calor e a umidade, que são típicas do verão, estavam muito quentes lá naquela área, e aí isso facilitou e condicionou ali, ficou parado mesmo, todo aquele padrão de chuvas e estabilidade, proporcionando essa quantidade de chuvas que foram observadas aí, Duda. André, você falou também ciclone, isso é furacão? Não, é um ciclone, é um centro de baixa pressão. É um sistema de baixa pressão, é diferente, são escalas diferentes, ele pode até evoluir, mas não foi o caso. Foi realmente um centro de baixa pressão que a imprensa geralmente coloca como um ciclone extratropical, que é um movimento horário que a gente tem, que é característico. De qualquer forma, foi um centro de baixa pressão, que é conhecido também como ciclone extratropical, que aí diferencia de todos esses padrões de escalas, né, que nós temos. Mas, de qualquer forma, ele condicionou, ele manteve, né, como se diz, a gente, tipo assim, você vai evoluindo e depois parou, ele fez com que realimentasse essa frente e o calor proporcionado pelos últimos dias, né, o aquecimento e umidade em vários níveis da atmosfera, que é típico do verão, condicionou todo esse processo aí, essa evolução de chuvas, tanto é que começou na sexta, teve chuva no sábado e também no domingo, né? E até hoje, eu estava vendo aqui os nossos dados, nossas estações, agora de madrugada teve registros de chuvas ali naquela área. Volumes não muito significativos, mas como o solo está encharcado, que aí já entra os avisos do CEMADEM, que o CEMADEM ele tem essa postura, os avisos do CEMADEM é mais assim, voltado para deslizamento, transbordamento e toda aquela situação. Qualquer chuva que ocorra ali, por mais que não seja insignificante perante ao que já ocorreu, mas o solo úmido e todo aquele deslizamento, terra lisa, pode até ocasionar também pequenos deslizamentos ali naquela faixa. Por isso que também o monitoramento está direto e ainda os avisos, o CEMADEM ainda mantém aqueles avisos, a gente mantém os avisos de chuva, enquanto que eles agregam a questão mais do impacto à sociedade, quando você vê deslizamento, transbordamento em função justamente dos nossos avisos. Por isso que a gente trabalha em conjunto, que a gente é uma parte mais meteorológica, mais de condição de tempo, e eles evoluem para essa questão mais de impactos relacionados, tanto é que é desastres naturais, né? O Centro Nacional de Desastres Naturais é justamente a visão que eles têm. Por isso que a gente sempre está trabalhando em conjunto, a gente se reúne, cada um tem a sua parte, e aí repassa para a Defesa Civil, para ela já fazer o processo do outro lado, que é encaminhar a sociedade, manter todo mundo informado aí, de acordo com os seus perfis. André, deixa eu aproveitar aqui a deixa de um dos nossos leitores, barra espectadores aqui, o Renato Gonçalves, ele perguntou o seguinte: e para os próximos 4 dias, o que esperar? Muita chuva, ainda tem chuva. Hoje chove, nós tivemos até, hoje mesmo, nosso aviso está ali pegando, porque o que está acontecendo?
O que nós estamos observando? Porque vai voltar as chuvas ali no litoral norte, mas atenção para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também já começou a ter chuvas, em função justamente de ontem para hoje, já teve um outro sistema, uma frente fria, vou falar agora uma frente fria que aconteceu e que ela está posicionando, só que ela foi mais oceânica. Ela pegou um pouco a região sul, sudeste, a sul, desculpa, ali Santa Catarina, passou, mas ela se desenvolveu e ela já saiu, mas tem um outro centro de baixa pressão influenciando ali a região sudeste. Ela está mais deslocada para o oceano, ela não passou pelo continente, ela não foi continental, ela foi mais oceânica, mas ela se formou, e aí com isso tem essa formação desse centro de baixa pressão, que já está alocado lá, ele já está hoje ele já está ali, já se formou, já está na posição mais para a região sudeste, e que vai atingir o Rio de Janeiro. Então, nos próximos dias, além da volta das chuvas no litoral norte, principalmente quinta e sexta, a gente está tendo esse monitoramento, quinta e sexta volta a chover ali, com volumes de chuvas significativos, e também é esperado chuvas, principalmente na parte sul e centro, pode até atingir a capital, Rio de Janeiro, e também aquela parte sudeste de Minas Gerais, que é justamente onde está os maiores, os modelos estão indicando maiores chuvas ali. Isso decorre, hoje chove, hoje a gente colocou um aviso de tempestade, porque pegando essa faixa justamente sul do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo e pegando um extremo sul de Minas Gerais. Esse aviso, ele está com um aviso de tempestade amarelo, que são chuvas que podem chegar a 50 milímetros ou até ultrapassá-los, e tem a possibilidade de queda de granizo. No restante da região, a gente colocou chuvas intensas laranja, que ultrapassa os 50 milímetros, e com isso, né, aquela questão de rajadas, tanto um como o outro também tem rajadas de vento, que são ventos aí acima de 40 quilômetros, podendo chegar até mais, dependendo do momento, da intensidade, e pancadas de chuvas associadas, né? A gente está aqui em Brasília, a gente viu ontem, madrugada e agora pela parte da manhã, muita chuva em forma de pancada, de certa forma a estabilidade aumentou, porque quando esses sistemas começam a atuar, eles influenciam também aqui na parte central do país, não que eles passam, não que eles têm essa entrada aqui pelo continente, mas ainda assim eles mantêm ali, eles fazem com que a umidade e associada com o período do verão mantenha esses padrões de chuva. Então, pelo menos até sexta-feira, que chuvas são esperadas, não só no litoral norte de São Paulo, mas já está bem pegando o Rio de Janeiro, principalmente a parte sul, e também o sudeste de Minas Gerais. Então, a gente está com esse monitoramento. Amanhã vai ser um dia bem interessante, porque quinta-feira a gente já vê esses acumulados, e no sexta para sábado a gente vê como é que vai se comportar. Mas o indicativo é a volta das chuvas ainda, infelizmente. A gente está no período do verão, o verão ele tem essa característica, ele não espera, vem, vai, esses sistemas eles sempre estão atuando. E o outro detalhe é o Laninha. Como o Laninha está enfraquecendo, ele permite com que os sistemas frontais, que geralmente não passam no sul, passem agora, ele começa já a ter, tanto é que a gente já está fazendo a previsão da volta das chuvas no Rio Grande do Sul, porque passou pelo período de estiagem, justamente pelo enfraquecimento do Laninha, e quando o sistema frontal passa, uma frente fria passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sempre tem alguma coisa sempre tem algo que persiste ali, principalmente na parte leste dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, também até Espírito Santo, e também naquela parte sudeste de Minas Gerais. Então, sempre se espera chuva, até por conta da influência dessas frentes frias que sempre estão passando agora, que elas vão voltando com uma maior uniformidade, né? Porque as frentes sempre se formam, mas em função desses sistemas como Laninha, eles ficam retidos ali mais para o lado da Argentina. E agora eles vão estar tendo essa continuidade aí nos próximos dias. Perfeito. Duda, aproveitar que você está aqui também, junto com a gente no meio-dia em Brasília, acabou de sair uma notícia aqui no portal do Antagonista, em que fala sobre que a Justiça autorizou a retirada, mesmo que sem consentimento, de que está aqui na tela com a gente, dos moradores de áreas de risco em São Sebastião. Tem a notícia aqui, só desce um pouquinho a tela, Matheus, por gentileza. Fala que a Justiça de Caraguatatuba atendeu um pedido do governo de São Paulo e município de São Sebastião para retirar famílias que moram em áreas de risco, mesmo contra a vontade desses moradores, e removê-las para abrigos.
Será, Duda, que não devia ter sido tomada essa iniciativa um pouquinho antes, já com os alertas aí da Defesa Civil e eles terem se prontificado a evitar essas mortes que aconteceram nessa região do litoral norte? Qual a sua visão? Então, Cris, eu vejo que é o mesmo. As conclusões que a gente vai tirar dessa tragédia são muito parecidas com as conclusões que foram tiradas logo depois das tragédias em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ali ficou muito claro que tinha muita residência em área de risco e que o Estado brasileiro é incapaz de tirar as pessoas, né? Você vê que mesmo numa situação como a atual, em que as pessoas, se continuarem nas próprias casas, podem ter problemas com isso, né? Casa desmoronar por causa das chuvas que continuam, o Estado não consegue tirar as pessoas. As pessoas alegam, bom, é difícil realmente tirar alguém da própria casa. Ninguém quer sair de casa expulso e correr o risco de não conseguir voltar, né? Mas é um problema que envolve a justiça, né? O Ministério Público. E é um problema que continua. O Brasil não conseguiu resolver essa questão. As pessoas continuam se mudando para áreas de risco, né? De risco, claro, né? Em costas, e isso que a gente está vendo aí. Eu queria agora aproveitar, quis fazer uma pergunta para a Andréia, que ela me deixou preocupado na explicação dela. Andréia, você tinha falado que essas tragédias agora no litoral aqui de São Paulo ocorreram por uma conjunção de fatores. Você citou a frente fria, um centro de baixa pressão e o enfraquecimento do Laninha. E pelo que você me falou, todos esses eventos continuam aí. A gente pode ter de novo uma conjunção de eventos nessas chuvas que estão para vir no Rio de Janeiro? Olha, Duda, como eu comentei com você, esses próximos dias está com indicativos de chuva. Nós temos a formação, esse sistema passou, esse centro de baixa pressão, que ele vai trazer cavados, interessante, cavados é a área alongada de baixa pressão. Por isso que a gente diz, apesar dele estar ali no oceano, mas a questão de cavados, ele entra no continente e aí ele favorece essas estabilidades. A gente está tendo esse monitoramento. Agora, o verão ele vai ter março, e esses padrões meteorológicos, sinóticos, né, que a gente fala, eles são comuns. Essa conjuntura que houve, que proporcionou o litoral norte, foi atípico. Agora, volumes de chuvas com volumes significativos, na ordem de 50, 60 milímetros, eles são esperados, pelo menos nos próximos dias. A gente vai para a previsão. A previsão, como comentei para você, até 120 horas ela tem uma acurácia maior e depois ela vai perdendo em função justamente da questão dinâmica dos modelos. Nós temos agora, nesse momento, esse padrão. A atuação dessa baixa, a influência desses cavados que vão proporcionar chuvas e você tem uma atmosfera com estabilidade, com bastante umidade. Para os próximos dias, nós vamos estar monitorando, mas os sistemas eles sempre vão estar atuando, porque com o enfraquecimento da Laninha, os padrões meteorológicos eles começam a atuar de forma mais uniforme. Ou seja, no verão é esperado chuva, porque você tem essas condições de tempo, e elas vão começar a entrar, a influenciar a região de uma forma mais uniforme. Não significa que de hoje para amanhã vai se formar uma frente, de hoje para amanhã, não. O que a gente está colocando aqui, que as estabilidades elas aumentam, você tem calor, você tem umidade, e esses temas que são transitórios e ficam repassando e ficam trazendo essas consequências. Por isso que a gente tem essa reunião, a gente tem esse cuidado de se reunir todos os dias, e esse monitoramento aqui é feito ao longo do dia, vai até a noite, sempre olhando os modelos, vendo as saídas, as imagens de satélites também, radar meteorológico, a gente fica sempre atento a qualquer momento que possa mudar, e aí a gente informa diretamente na nossa página, ou mesmo diretamente à Defesa Civil, Duda. Mas precisões, assim, que se espera no verão são esses sistemas atuando. No litoral norte foi uma situação atípica, foi condicionado por praticamente três situações, mas calor e umidade está reinando, ou seja, durante o verão você tem o aumento da umidade na atmosfera e também o calor que é proporcional do verão.
E, com isso, facilita aquelas nuvens que a gente vê com grande deslocamento vertical, que a gente chama de cúmulo-nímbus, e elas, quando elas estão formadas, a gente sabe que tem chuva, porque ali é um corredor de chuva, dependendo do calor, do aquecimento, pode até ter queda de granizo. Então, para os próximos dias, a gente está esperando ainda volumes de chuvas significativos, a volta de chuvas ali para o litoral norte, e já pegando também uma parte do Rio de Janeiro. Então, nas próximas 120 horas, os cariocas podem ficar tranquilos que não vão ter uma repetição da tragédia que teve aqui no litoral norte. Isso. Agora, de quinta para sexta, as chuvas tendem... A gente colocou aviso hoje de chuvas ali para a capital, que são chuvas intensas, ficando aí em torno de 50 milímetros. Por enquanto, é dentro do padrão, é aquela questão. Dentro do verão, né? A gente espera essas chuvas no verão. Outros eventos não estão acontecendo no momento. A gente teve esse deslocamento dessa frente fria, o sistema de baixa pressão está ali na região, próximo da região sudeste, vai impactar ainda com chuvas no litoral, ali em todo o estado de São Paulo, praticamente, né? Só ontem mesmo na capital teve chuva, chegou a 65 milímetros de chuva registrada ontem. Então foi muita chuva ali em São Paulo, que ocasionou eu estava direto com um outro canal, eu estava vendo as imagens e realmente foi muito impactante. Ontem não, desculpa. Ontem foi terça, foi na segunda-feira, que estava chovendo bastante, e aí eu estava vendo que estava proporcionando muita chuva na capital. Então, esses sistemas, quando eles estão atuando, cavados, centros de baixa pressão, eles fornecem realmente essas chuvas. Ali no litoral norte, volto a dizer, foi uma situação atípica, porque além de estava mais 2 atuando. Então, foram 3 situações que condicionaram o confinamento ali daquela área de estabilidade e proporcionando aquelas chuvas com volume bastante significativo por várias horas. Porque não choveu só 1 hora nem 2, foram vários dias e várias horas de chuva. A chuva diminuía um pouquinho, mas voltava de novo. Pelo menos nos nossos registros, a gente praticamente em todos os horários está com registros de chuva. Então, infelizmente, o verão ele traz essa questão. Já se espera, porque o verão ele é chuvoso. É uma questão mais assim, em termos de sinótica, em termos de meteorologia, é o que a gente espera para o verão. O verão é chuvoso. Agora, o outro lado, que é a questão da sociedade, a questão, como você está pontuando, aí já é um outro fator, porque se espera isso. Isso não é atípico, né? Durante o verão, a gente tem chuvas. Elas diminuem, no inverno já é mais seco, você não tem chuva, mas aí você já tem onda de frio, você já tem declínio de temperatura. E as estações de transição, primavera e outono, elas são estações que podem ocasionar no primeiro momento chuva e outras não. Elas já ficam, como mesmo elas dizem, são estações de transição. Agora, as estações definidas é o verão e o inverno. Enquanto que o verão é chuvoso, o inverno ele é seco e frio, né? Como a gente observa aí nos nossos dados, nas nossas informações meteorológicas. Duda, mais alguma consideração? Eu tenho uma dúvida. A senhora falou em cavados, é isso? Isso, é cavado mesmo. É um termo técnico que a gente fala, é a ondulação de um sistema de baixa pressão. Porque você imagina um sistema de baixa pressão, ele é fechadinho, é uma bolinha, se você vê um mapa sinótico, você vê ali uma bolinha, e você vê a ondulação dele. E à medida que ele vai ondulando, ele forma cavados, no caso do sistema de baixa pressão, e a alta pressão é crista. Olha lá as diferenças. Tá. E o que eles trazem? O cavado, aonde ele se propaga, ele gera estabilidade. A definição do cavado é como se fosse um centro de baixa pressão alongado. Apesar do centro de baixa pressão estar lá situado na parte oceânica, ali próximo do litoral, mas a ondulação dele, que a gente dá o nome de cavado, ele está fornecendo estabilidades aqui naquela área, atingindo até aqui Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia da importância e do caráter dele de promover estabilidades e proporcionar chuvas. Então, quando a gente fala cavados, vira e volta tem também, eu já comecei a perceber que as pessoas, é um cavado atuando, até mesmo está atuando um cavado ali na região Nordeste, que está com muita chuva na região Nordeste, mas além do cavado, tem outros sistemas atuando, mas tem essa proporção do sistema de baixa pressão. Ele não precisa, o centro dele não precisa estar. É claro que ele intensifica como intensificou ali no litoral norte. Ele ficou bem próximo do litoral. Ele está um pouco mais afastado, mas a ondulação dele, que a gente chama de cavado, proporciona também bastante estabilidade e gera muita chuva. Duda? André, deixa eu aproveitar, tem uma pergunta super óbvia, mas que a resposta é sempre difícil.
Isso daí é consequência do aquecimento global? É verdade, né? Isso a gente tem essa concepção. Muitos que trabalham nessa área veem como aquecimento. Outros veem como momento, porque assim, quando você pega a temperatura média, né, você tem esse perfil de temperatura média, você tem um pico dela de evolução, que foi durante a Revolução, ali durante a Revolução Industrial, que foi a partir do momento de 60, e agora ela começou a ter um declínio. E alguns veem aquilo ali como uma resposta natural do sistema. O que a gente vê, assim, o que eu percebo e o que a própria OMM coloca é que, independente de você acreditar ou não em aquecimento e mudanças climáticas, o que está tendo é aumento dos extremos. E isso, o que aconteceu ali no litoral norte, foi um extremo que aconteceu. Foram chuvas acima de 500, né, na Semadem, aqui também tivemos estações próximas dos seus 300. Então, foi realmente um extremo que aconteceu, e é isso a tendência, a melhor resposta que a gente pode ter. Você mexer no microclima, como você colocou, ir para as encostas, você derruba a árvore, você faz todo esse tipo de você está desfazendo algo que a natureza colocou para servir como uma barreira, você retira, e com isso você tem uma resposta direta. Então, o que nós estamos tendo, independente de que acredito ou não, eu acredito numa mudança, nós estamos agora vivenciando uma mudança, sim, uma mudança global. Se a gente recordar um pouquinho ali, Nova York teve aí há 2, 3 semanas aquela onda de frio, que chegou a temperaturas super negativas, e lá nada mais é que foi um ciclone também, no caso, foi uma baixa pressão que atuou ali, e aí teve toda aquela resposta, foram semanas e semanas com várias camadas de neve, ali também teve. Você olha para a Austrália, também está com chuva, na Índia, está tendo todo esse movimento que a Terra está tendo, em resposta a essas mudanças e proporcionando esses extremos. Então, a tendência dos extremos, eles vão estar mais constantes agora na nossa vida e também nos nossos noticiários, porque terminando a chuva, começa ondas de frio, começa onda de calor, aumento de incêndio, toda aquela historinha que a gente tem. E isso está uma resposta, assim, eu acredito que é uma resposta muito rápida do que a natureza está passando para a gente. Você começou a entrevista, você falou de um extremo, que aconteceram extremos no passado, né? Acho que você citou o Ubatuba, né? Anos 70. Quer dizer, extremos como esse já aconteceram antes, a questão é que eles ficaram mais frequentes, né? Exatamente, é isso mesmo. Eles já aconteceram no passado, nós temos registros, né? Em Ubatuba, o maior acumulado que a gente tem das nossas estações, considerando só as nossas estações do IMET, foi em Florianópolis, isso assim chegou a 404, que foi em 1991, olha só. E de lá para cá, não tinha tantos. Nas últimas, tanto é que a OMM coloca uma década dos extremos. Nós estamos desde 2014 para 2015 com a evolução do aumento dos extremos. Então, você está tendo essas chuvas que é para acontecer, quando você olha a média de um mês, você tem uma chuva acontecendo num dia, às vezes até em poucas horas, como aconteceu aí no norte no litoral norte de São Paulo. Essas chuvas aí de 200, 300 é esperada às vezes por um mês, e ela acontece num dia. Então, isso é uma característica do extremo, assim como esses declínios de temperatura. Como a gente poderia imaginar que a atenção está toda para o litoral norte, mas ali, semana passada, no Rio Grande, em Santa Catarina, teve geada. Uma coisa que não acontece em fevereiro. Geadas geralmente são no inverno. Então, você vê essa mudança que está acontecendo e é, claro, associado justamente a esses padrões. Primeiro, né, a gente tem padrões climáticos, a gente tem padrões sinóticos, Laninha, El Niño, e você tem aquela combinação de condições meteorológicas que influenciam tudo isso. E, de fato, nas últimas décadas, então é que está considerada a década dos extremos, segundo a própria Organização Meteorológica Mundial, não estou inventando, é uma informação da OMM referente a isso, ela coloca diretamente em relação ao aquecimento, né, as mudanças climáticas acontecendo, e o impacto dessas mudanças é justamente nessa questão de extremos meteorológicos que a gente está vivenciando aí ao longo da nossa história, né? Perfeito. Mais alguma consideração para fazer para a Andréia Ramos? Então, eu tenho uma perguntinha que, assim, fala-se muito aí de quantos milímetros caíram, né? Em cada uma das estações, eu acho que a estação que mais caiu chega perto de 700 milímetros, né? Dá para traduzir isso, assim,
para a gente saber quanta água caiu do céu, assim, tipo, sei lá, toneladas, litros de água, alguma coisa assim. Porque esses milímetros parecem coisa pequena, né? Isso, não, a referência que nós temos é 1 milímetro, corresponde a 1 metro cúbico de água, né? 1 litro, você imagina um cubo, 1 litro corresponde a 1 milímetro. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai tendo 20 milímetros, porque a nossa escala de chuva é milímetros. Então, a gente fala 20 milímetros. Quando a gente faz essa mudança, né, essa mudança de escala, a gente vai para litros, aí é aquele perfil. Você imagina 1 metro cúbico, né, 1 metro quadrado, desculpa, que equivale a uma caixinha, 1 milímetro corresponde a 1 litro. Aí você tem a dimensão quando você coloca, no caso, 500, né, 500 milímetros, 530, corresponde justamente a 530 litros em 1 metro quadrado. Então, você vê a dimensão que você tem ali naquele ponto do quanto choveu. 530 chuva, litros, né? em 1 metro quadrado. Porque a nossa escala é milímetros. Né? Litros, No decorrer de quanto tempo, Andréia? Olha, as chuvas, como comentei com você, as chuvas elas foram diretas, teve várias horas de chuva, não foi uma chuva, e teve um momento que ela intensificou, tá? Então, ao longo do dia, desde sexta-feira, sábado, domingo, porque o acumulado diário é um acumulado de 24 horas, tá? Então, você pega, pela definição da OMM, começa às 9 da manhã e vai até outro dia, 9 horas. Porque ela coloca, assim, ela pode verificar essa questão de mudança, aquecimento, porque globalmente é essa escala que a gente trabalha, é essa dimensão de horário que a gente trabalha, para a gente ter tudo em comum, a unidade ficar uniforme para todos os países. Como a gente tem fusos horários diferentes, e aqui no Brasil tem 3 ou 4, e o que se faz? Então, se estabeleceu esse horário, começa às 9 da manhã e vai até às 9 da manhã do dia posterior. E aí a gente soma, porque a precipitação é acumulativa, ela não é uma média, ela é diferente de temperatura média, umidade, ela é uma média, ela é uma somatória. Então, você acumula e você vê. Então, o que foi que aconteceu? As chuvas, elas começaram de manhã, elas começaram já assim, pela madrugada, e elas foram ao longo do dia. Não teve interrupção, teve momentos que ela intensificou e teve outros que ela estabeleceu. Então, as chuvas começaram sexta, sábado, domingo, e ocasionando esses volumes aí, esses acumulados que a gente verificou ao longo aí, que foram noticiados e estão também nas nossas estações como registro. Perfeito. Duda, obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. A gente já está com o nosso horário avançado aqui, quase 1h da tarde. Obrigada, Andréia Ramos, por vir aqui conversar com a gente, trazer esclarecimentos, especialmente dessas previsões para os próximos dias. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, aqui o IMET sempre agradece, sempre está à disposição. Quando vocês quiserem conversar com a gente, é só ligar como você ligou, Cris, e a gente fica aqui à disposição para tirar eventuais. E, é claro, consultar a nossa página é importante, ver previsão do tempo. Teve também, eu até assisti, né, alguns comentários do governador de São Paulo, pedindo que quem foi para o Carnaval voltasse, aí teve problema da magistrados. Talvez se as pessoas tivessem olhado a previsão, checado, olha, vai chover ali, porque estava sendo noticiado isso, não teria tanto assim. É claro que as pessoas querem se divertir, isso é da natureza da gente, a gente quer se divertir, mas sempre ter aquele bom senso, checar. Temos vários órgãos que estão dando hoje em dia, seja federal, seja do governo federal, governo estadual, ou mesmo municipal, tem nas suas sites previsão do tempo, e é sempre bom dar uma olhada, verificar, o nosso portal sempre está aí direto, sendo atualizado diariamente. A gente sempre está atualizando previsão do tempo, os avisos, é sempre bom as pessoas terem esse contato, ou pelo menos começarem a ter, né? Eu tenho alguns colegas nos Estados Unidos que me dizem que só saem de um lugar para o outro sem antes de consultar a previsão do tempo. Eles têm que consultar a previsão do tempo para ver se eles vão para um lugar ou outro. É uma cultura, né? É uma cultura que tem lá, que de repente, como a gente já copia tantas coisas, seria interessante também a gente copiar e ter essa noção de saber como é que o tempo vai ficar. E ver, checar e ter esse retorno para evitar, né? É claro que as pessoas têm que se divertir, mas quando a gente pensa na nossa segurança, primeiro vê a nossa segurança, que eu acho que é fundamental. Que isso? Sem dúvida, Andréia, sem dúvida. Duda, obrigada, viu? Obrigada por vir aqui ao meio de Brasília. Tchau, tchau. Eu agradeço.